Estamos de volta com o Café Consciência, que nesta semana recebe o professor visitante da Universidade Centro-Americana de San Salvador, em El Salvador, professor Antônio Sidecum. Professor, nós falávamos antes da questão dos direitos humanos, da dignidade humana, como isso vem sendo trabalhado na questão da educação, né? Essa educação que nas últimas décadas sempre tem sido voltada à questão mais técnica, formação tecnicista, e agora se fala em aplicar no ensino, na educação, esses valores de direitos humanos e tudo mais. Como é que isso se introduziria na educação? Ora, nós vivenciamos atualmente uma época de rápidas transformações. Então, no passado, nós poderíamos estabelecer, digamos, um programa educacional que tinha praticamente uma duração de 20 anos, né? Então, nós na faculdade brincávamos com os professores, né, que davam aula com os papéis bem amarelados, né? Ou seja, 10, 15 anos usavam a mesma aula. Atualmente isso mudou com as transformações através da globalização da economia mundial, depois todo o processo mundial e depois de toda a mudança dentro do sistema capitalista, onde nós não temos mais como localizar o capital, né? Então, o capitalismo não está em crise, quem está em crise somos nós. E então essa previsão já foi feita com Karl Marx e depois todos os filósofos que têm se ocupado, principalmente Herbert Marcuse, ele apresenta que estamos dentro de uma sociedade unidimensional, ou seja, não precisamos mais pensar porque um sistema totalitário ele pensa para toda a humanidade. Então por parte da economia globalizada, por um sistema de um pensamento único, uma forma de ser, então é tudo universal, e a própria domesticação ou colonização da nossa mentalidade é bastante terrível e é um fato que então vai se refletir dentro da educação. Os desafios que se colocam são muitíssimos. Então, há uma superficialidade tecnológica que predomina na criança até o adolescente, até o universitário, onde se torna ausente a reflexão filosófica sobre o ser humano, sobre os seus direitos. E isso, então, para ser traduzido dentro da educação, é um enorme desafio, né? Como faremos isto dentro de um processo educativo. Por outro lado, também poderíamos falar nos direitos humanos, há muitos equívocos que se usam na mídia, onde, então, se eu sou engajado em defender os direitos humanos, eu posso ser acusado, bem, ele fica defendendo o bandido, o criminoso. Isso os direitos humanos fazem. E os outros? É claro, temos, por exemplo, um grave problema dentro da educação, do sistema educacional, onde ensinamos direitos humanos. Mas e o direito da professora e do professor atualmente? Está ficando muito grave essa situação. Então, para se criar na grade curricular uma disciplina em direitos humanos, talvez não tenha sentido, mas que se no seu conjunto se introduza dentro do sistema educacional a ideia da dignidade humana, a ideia de se defender os direitos humanos, tanto do outro e dos meus direitos, né? Então, é uma situação muito complexa, em virtude de nuances que vêm de fora, todo dentro de um projeto da globalização, né? Então, quando o presidente Reagan começou a sua administração, ele disse para a América Latina, temos 3 programas fundamentais. Em primeiro lugar, combater rigidamente a teologia da libertação. Em segundo lugar, introduzir na América Latina a liberação total da pornografia. E, em terceiro lugar, introduzir o negócio da droga. Então, esses documentos nós podemos encontrar nos chamados documentos de Santa Fé, nos Estados Unidos,
E então parece que Reagan, a sua primeira administração, está muito distante de nós outros atualmente, mas a realidade está aí. E isso, então, se torna quase como que um cotidiano da nossa realidade. E é muito surpreendente que dentro do Brasil, na parte de drogas e de pornografia, nós temos um poder quase militar, policial, paralelo ao poder do Estado de Direito, né? Então, é por ali que eu penso muito. E aí, o desafio que a educação começa a encontrar, né? Para reverter toda essa situação. Nesse sentido, o professor coordenou a elaboração, enfim, da Enciclopédia Latino-Americana de Direitos Humanos. Qual a finalidade desse trabalho, enfim, qual é o objetivo, que alcance se deve tomar, enfim, com a elaboração desse material? Certo, eu tive a ideia de nós termos na América Latina uma enciclopédia de direitos humanos, juntamente com o professor Samuel Radaelli, que é professor no Instituto Federal lá de Palmas, no Paraná, juntamente com o professor Paulo Carbonari, de Passo Fundo, e também o professor Antônio Carlos Volkmer, do Direito da Federal, em Florianópolis. A ideia que eu tenho é de nós elaborarmos uma enciclopédia latino-americana de direitos humanos, no sentido de abordarmos os grandes temas, como, por exemplo, o direito indígena, o direito da criança, o direito dos anciões, e também a temática ela é desenvolvida em pequenas entradas, pequenos verbetes, de umas 10 páginas cada verbete, e participam 110 autores da América Latina que já responderam. Estou traduzindo os verbetes que vieram em castelhano, e ao todo vão ser em torno de 120 verbetes. E esse trabalho será também publicado no México e no Equador, em castelhano, e nós aqui no Brasil vamos então publicar em português, que tem um sentido de se refletir a partir da realidade da negação dos direitos humanos na América Latina e também de alguns temas marcantes da América Latina, né? Como, por exemplo, a filosofia da libertação. Damos um grande espaço para as comunidades eclesiais de base. Damos um grande espaço para a teologia da libertação. Um grande espaço para a educação, né? Então, temos autores desses jovens acadêmicos de 20 e poucos anos que estão terminando o mestrado, o doutorado, até pessoas consagradas como, por exemplo, François Huttard, um padre jesuíta da Bélgica, né, que está com 90 anos, como Juan Carlos Canoni, de Buenos Aires, também um autor que trabalha muito a parte da doutrina social. O Huttard, ele trabalha o bem comum da humanidade, como também um outro autor da Espanha, que trabalha o tempo que sobra para o aposentado, né? Sobrar não no sentido de ele não ter o que fazer, o que sobra da sua vida, né? Então, são temáticas que aparecem dentro de vivências, e essa vivência às vezes é bastante sofrida, né? Um outro tema que nós nos ocupamos é um programa de educação para a paz, né? Então, essa enciclopédia, ela não é perfeccionista e evitamos juristas, né? Figuras que realmente mais querem brilhar por palavras, mas sempre pegamos pessoas com engajamento, né? Engajamento social, e que didaticamente possamos deixar uma obra para a juventude de hoje poder consultar, e a partir disto, de repente, nós encontrarmos uma forma de despertarmos um movimento social pela paz na América Latina. Uma finalidade muito mais social do que talvez jurídica, do que sim, ela ela é social. É mais social mesmo. E por isso também há muita liberdade de se escrever, né? Por exemplo, sobre o tema da igualdade, de um professor do Uruguai, Maurício Langon,
como também o direito indígena. Então temos aí várias coisas muito curiosas, como, por exemplo, a nova Constituição da Venezuela, onde o médico tem seus deveres, mas também o curandeiro, na região onde ele vive, ele também tem o status de médico. Ou então na Constituição da Bolívia, né, por exemplo, num ato que pode acontecer, que uma mãe precisa abortar, então, pelas mesmas razões que a nossa Constituição também fala, mas ela tem o direito de ser acompanhada pelo médico, juntamente com a parteira, com a curandeira. Ela, como sacerdotisa, tem o poder de tocar as ervas sagradas que vão auxiliar o aborto e ao consolo espiritual que a Pachamama, a Mãe Terra, dá para esta mãe que não pôde gerar o filho. Então, isso está na Constituição, né? Então, está se abrindo assim uma nova visão cultural, ou seja, em outras palavras, a cultura latino-americana que fora massacrada historicamente começa a conquistar um espaço muito importante. E, nesse sentido, eu fico muito feliz da contribuição de autores tanto da Venezuela como da Bolívia, do Equador, também do Chile, os índios mapuches, né? Onde, por outro lado, eles são vistos apenas como folclore, né? E agora nós estamos entrando no ethos cultural, no sentido do coração da cultura desses povos, que começam a tomar um espaço. E isso, diante da globalização da economia e também da política internacional, vai romper, vai questionar muito, né? E é por ali que eu sempre chamo isso de um processo de interculturalidade. Certamente. Ok, então, professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. O Café Consciência fica por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado.